Adentre um mundo de mistérios sombrios e emoções arrepiantes no canal Ecos Arrepiantes. Preparamos para você uma jornada pelo desconhecido, explorando narrativas assombrosas, lendas urbanas e contos de terror que vão fazer sua pele arrepiar. Se você é corajoso o suficiente para enfrentar o sobrenatural, junte-se a nós e descubra os segredos que se escondem nas sombras. Não perca tempo, inscreva-se agora e permita que os arrepios tomem conta de você. Naquela noite fria de um silêncio profundo e chuvoso, quando eu estava em meu ponto de táxi, quando o meu celular começou a tocar várias vezes com insistência, então resolvi atender. Era uma chamada para buscar um cliente em uma parte afastada do centro de Sorocaba, especificamente a cidade de Votorantim. A localização estava marcada em um bairro bem isolado de difícil acesso, conhecido por vários fatos acontecidos com eventos sobrenaturais e sem explicação, envolvendo pessoas desaparecidas, aparições de espíritos e até animais mortos. Muitas casas por ali foram vendidas e comércios foram fechados. O local ficou um pouco abandonado pela maioria dos moradores. Mesmo com um pressentimento ruim e aquele frio na barriga, eu precisava do dinheiro, continuo pagando o carro e algumas outras coisas que comprei parcelado, além do aluguel e contas básicas de todos os meses. O custo de vida anda muito alto, então parti em direção ao local, mesmo com um desconforto no coração. Ao chegar, encontrei um homem de aparência estranha, bem vestido de terno e gravata, e sobretudo pretos, e tinha uma cara pálida e branca. Parecia que nem tomava sol. Logo pensei, vai dar merda. Fiquei todo arrepiado e meu coração acelerou e o frio na barriga aumentou. Mas não queria demonstrar o meu medo. Então disfarcei e falei, boa noite. E ele não me respondeu nada. Ficou em silêncio. Falei por educação mais. Na verdade, estava me borrando todo por dentro. E com aquele mau pressentimento, ele estava muito pálido, até pensei que estava passando mal. E perguntei se ele queria ir para o hospital. E novamente nada me respondeu. Ele estava com um olhar vazio e com o pensamento distante sem emoções. Então o homem entrou no carro, olhou para mim com um sorriso sinistro e disse apenas, siga em frente. Sem mais delongas, eu dei partida, mas logo percebi que o passageiro não havia me informado um destino específico. Foi quando logo me veio no pensamento que poderia ser um bandido drogado que estaria pálido por uso excessivo de drogas. Mas fingi que estava tudo normal e falei, nossa, como a chuva está forte. Enquanto eu dirigia pela escura, estreita e cheia de curvas, a estrada que cortava a floresta que também estava escura, notei que o clima estava cada vez ficando mais frio. A chuva estava cada vez mais forte e batia nos vidros do carro, criando um som parecido com granizo, mas não havia. O homem no banco de trás permanecia em silêncio, apenas observando com maior calma. Enquanto isso, eu estava apavorado e aumentou minhas suspeitas. As árvores balançavam muito forte, então resolvi puxar assunto como sempre faço com todos os meus passageiros. O senhor mora aqui já há muito tempo? Ele ficou alguns segundos em silêncio e me respondeu. Moro aqui há 40 anos desde que nasci. Acabei de completar 41 anos por coincidência. No mesmo dia do atentado terrorista das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, dia 11 de setembro. Nesse momento, me gelei inteiro e fiquei apavorado, pensei. Meu Deus, não pode ser. Isto aconteceu há mais de 10 anos atrás. Fiquei com tanto medo e assustado que nem consegui falar ou perguntar mais nada e não sabia como agir ou o que fazer. De repente, vi algo atravessando a estrada à frente. Pisei no freio com tudo. O carro até derrapou bruscamente. E foi quando a luz dos faróis iluminou uma figura. Uma só não. Eram várias figuras juntas. Eu tive mais arrepios na espinha. Era um grupo de pessoas vestindo trajes velhos e desgastados, pálidas e brancas iguais ao passageiro. Tinham os olhos brancos e expressões de morte. Eles estavam parados no meio da estrada, bloqueando o caminho. O passageiro no banco de trás então falou: continue dirigindo. Não pare, por favor. Não pare por nada. O meu coração acelerado, apavorado, manobrei o carro ao redor do grupo estranho. No entanto, quanto mais eu me distanciava,
Aquela sensação de frio intenso na espinha e o medo e pavor tomou conta de mim. E as pessoas começaram a correr atrás na direção do carro, seguindo sem parar com seus olhos sem vida e aparência cadavérica. A chuva parecia ficar cada vez mais forte e intensa, e a noite cada vez mais tenebrosa e assustadora, quase como se as próprias nuvens quisessem engolir tudo ao redor. Eu tentei manter o controle do carro, mas a estrada começou a se tornar cada vez mais tortuosa e confusa. Eu olhei para o espelho retrovisor e percebi que as figuras ainda continuavam a seguir o carro, se movendo com muita velocidade e rapidez fora do normal, pela estrada escura e estreita. Desesperado, eu acabei acelerando ao máximo, mas parecia que não importava o quanto eu dirigisse, as pessoas estranhas continuavam correndo e perseguindo freneticamente atrás do carro. Os rostos vazios e os olhares sem vida eram perturbadores. Eu conseguia sentir uma presença ruim se aproximando cada vez mais e mais, e o meu desespero só aumentava. Achei que o meu coração ia sair pela boca. Finalmente, eu avistei uma pequena clareira na floresta, meio distante de onde estava, e decidi me arriscar, afinal de contas, duvido que iria ser pior que tudo que já estava acontecendo. Ou do medo e pavor que eu estava sentindo, nada iria piorar essa situação. E acelerei o carro na direção da clareira, e então eu colidi com uma árvore. E nesse momento minha vista escureceu e veio um zunido nos meus ouvidos, e perdi totalmente a consciência e noção de tempo ou espaço. Quando acordei, estava em uma cama de hospital com soro na veia e uma atadura em volta da minha cabeça, e ainda meio zonzo e confuso, e a luz incomodava meus olhos, e estava cercado por médicos e enfermeiras preocupados. Tentei contar a eles sobre as figuras na estrada, sobre o passageiro sinistro, sobre tudo de terrível e assustador que havia acontecido naquela noite. Mas ninguém parecia entender ou querer dar atenção para o que eu estava falando. Para eles, eu havia sofrido apenas um acidente de carro e havia provavelmente batido a cabeça muito forte e estava delirando e alucinando tudo aquilo. À medida que os dias foram se passando, até eu mesmo comecei a me questionar sobre a minha própria sanidade. Será que aquela noite foi apenas um pesadelo terrível? Será que tudo foi fruto da minha imaginação? Ou realmente havia vivido um encontro com forças sobrenaturais assustadoras naquela estrada escura? Uma coisa era certa: eu nunca mais aceitaria uma corrida em um lugar como aquele, muito menos durante a noite. E as lembranças daquela noite me assombram e me fazem ter pesadelos assustadores. Até hoje. E na opinião de vocês, o que vocês acham? Foi um pesadelo? A jornada que compartilhamos não seria a mesma sem o apoio caloroso e o incentivo que recebemos de nossa comunidade. Cada visualização, curtida, comentário e compartilhamento nos motiva a explorar novos tópicos, a aprimorar nossa produção e a buscar maneiras de atender às expectativas de nossos espectadores.